Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um livro bem interessante, Um Modo de Entender. Ele foi psicografado, né, pelo Francisco do Espírito Santo Neto e a autoria é atribuída ao Espírito Hamed. Isso mesmo. E a proposta dele é revisitar os ensinamentos de Jesus, mas com uma roupagem atual, sabe? Exato, tipo aquele vinho novo em odres novos que o livro menciona logo na introdução. Uhum. Não é um manual, né? Não tem resposta pronta. É mais um convite para a gente pensar diferente, assim, sobre nossos conflitos. Uma outra maneira de raciocinar, como ele disse. Isso. Então, a ideia aqui é explorar um pouco essas ideias, entender essa abordagem de autoconhecimento e, bom, despertar curiosidade para essa leitura. Vamos lá. Vamos. Olha, uma coisa que me chamou a atenção logo de cara é a força que ele dá para a nossa capacidade de direcionar a vida. Ah, sim. O capítulo 1. É, diz lá. Nasceste no mar te precisavas. E também, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes. Forte isso, né? Muito. Essa ideia de reprogramar a meta pessoal, os pensamentos. Para mudar a existência, a mudança está em tuas mãos. É poderoso. Mas fico pensando, como a gente equilibra essa responsabilidade toda? Para não cair numa autocobrança gigante, sabe? É uma ótima pergunta. E o livro parece conectar isso com a lei de causa e efeito, né? Aquela ideia da semeadura, do capítulo 7. O que se planta se colhe. Exato. Mas não é para gerar culpa, eu acho. É mais um reconhecimento do nosso poder no agora. Entende? É o nosso livre-arbítrio conversando com as leis maiores. A chave não é se sentir onipotente nem vítima, é a autorresponsabilidade. Felicidade como o subproduto da nossa responsabilidade, né? O foco está na construção consciente, dia a dia. Faz sentido. E essa construção então começa dentro, com o amor próprio. O livro pega o amarás o teu próximo como a ti mesmo e, E dá uma aplicação muito prática, né? Como amar o outro se você não se ama ainda? pois é, desconstrói aquela ideia de que se cuidar é egoísmo. Parece que é. A base, né, para ter relações saudáveis. Com certeza. E isso leva direto para outra ideia importante do livro, o amadurecimento. Sair daquela visão mais infantil, sabe? De ficar culpando os outros. E assumir a própria parte. Isso, assumir a responsabilidade. Ele até critica um pouco o que chama de mentalidade salvacionista, aquela coisa de querer resolver a vida do outro. Que às vezes nem ajuda, né? Pode até atrapalhar o caminho da pessoa. Exatamente. Pode desrespeitar a jornada do outro. Amadurecer é também reconhecer esse limite e focar na nossa própria transformação. Falando em transformação, a metáfora das máscaras que ele usa no capítulo 3 nossa, é impactante. Aqueles mecanismos de defesa, né? É. Que a gente usa sem nem perceber muitas vezes para esconder o que a gente sente de verdade. É um pouco desconfortável pensar nisso, né? O quanto a gente pode estar escondendo. Sem dúvida. E isso se conecta com a ideia do lado sombrio da mochila imperceptível do capítulo 5. Ah, a mochila? Isso. E aqui dialoga muito com a psicologia, né? Lembra um pouco Jung, mesmo sem citar. A sombra não é só o ruim e o negativo. São também os potenciais que a gente enterra. Potenciais não vividos. Isso. E trazer isso para a consciência, como o livro sugere, não é para se culpar, mas para integrar, para se conhecer de verdade. Aceitar que a gente está em desenvolvimento, né? Somos seres em desenvolvimento. Isso é libertador. Entendi. E essa jornada para dentro, então, não é totalmente sozinha. O livro reforça a conexão com o divino, né? Cita Jesus, estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Exato. E a ideia de que as leis divinas já estão dentro da gente, inscritas nos corações, só esperando a gente despertar a consciência para elas. E esse despertar na prática significa o quê? Não julgar pela aparência, buscar a essência das coisas, das pessoas. Aceitar a realidade como ela é. Aceita-te como és, né? Uhum. E olhar para as dores não como castigo, mas como lição, como aprendizado. São passos que, segundo o livro, levam a uma serenidade maior, a uma paz interna. Então, resumindo tudo, um modo de entender parece ser um convite bem corajoso para a gente olhar para dentro. Sim, um convite à introspecção. Ele chama a gente para renovar pela transformação espiritual da mente, né?
usando uma linguagem que mistura psicologia, espiritualidade, Jesus, de um jeito muito acessível. É quase um mapa, assim, para viver mais consciente. Puxa, dá muita vontade de ler o livro com calma depois dessa conversa. Com certeza. E fica a reflexão, né? Pensando nessa mochila imperceptível que a gente carrega e nas máscaras que usamos, às vezes sem nem notar. Qual poderia ser um primeiro passo, assim, pequenininho no dia a dia? Não para julgar, mas só para começar a reconhecer essas partes escondidas. Como transformar esse peso em autoconhecimento de verdade?